Iniciando umas análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o Polo VIP para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Com a primeira notícia: Flamengo volta a sondar Gabriel Jesus e prega cautela. Gabriel Jesus, casquei falando Jorge Jesus, mas é um jogador que acho que encaixaria muito bem ao Flamengo. É um jogador que sabe fazer o pivô, tem movimentação, tem velocidade, cai pelas pontas. Então é um jogador que daria mais velocidade ao ataque. Daria para jogar com Pedro, fazer uma dupla com Pedro ali, para jogar pela lado esquerdo ali. Então é um jogador com várias opções ofensivas. Aí a questão dele aceitar, nós sabemos muito bem que o salário europeu é superior ao salário nacional. Então seria mais um desejo dele retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Então vamos ter cautelas quanto ali para saber realmente se há interesse do Gabriel Jesus de retornar ao Flamengo. Ele que já jogou com o Jorginho, tem uma amizade com alguns jogadores da seleção brasileira, com o Paquetá. Então pode ser caminho de convencê-lo a vir para o Flamengo. Então vamos ter cautela, acho que é uma das opções que sempre aparece nesse período onde não tem futebol nacional, aparecem esses nomes, mas é um nome que me agrada particularmente. Acho que tem movimentação, é um jogador que não tem uma função única, fixa, tem várias funções ao mesmo tempo. Vamos para mais notícia: Alexandre perde vaga entre os titulares da seleção brasileira. Eu realmente achei o Douglas Santos, acho que é esse o nome do reserva dele, mais agudo na parte ofensiva. Porém, Alexandre pode dar uma opção de defensivo, fazendo uma trinca de 3 zagueiros ali, protegendo um lado, um setor onde Vini Júnior atua, não tem uma recomposição muito boa. Então Alexandre está aí, essa proteção ali na linha defensiva, com Paquetá, que fazer um volante ali, um meio volante que fecha aquele setor. Então tá aí, só para ter um espaço ali onde o Alexandre poderia fazer a proteção muito bem. Então, vamos ver, o Ancelotti para fazer teste ainda, acho que ele está querendo os últimos ajustes para ter uma equipe forte, uns 11 titulares bem forte na parte ofensiva e também na parte ofensiva. Agora esquece aquele negócio de futebol ofensivo. Acho que é mais encontrar os 11 ideais a qual ele consiga subtrair o que ele tem mais de qualidade em relação a cada jogador. Então ele tem essas duas opções: o Douglas, que é uma parte mais ofensiva, e o Alexandre, que pode dar uma proteção defensiva ali, e ter já o Vini Júnior mais à frente, para não tendo que recompor tanto. Então vai ficar muito a cargo do que o Ancelotti enxergar nesses dois jogadores. E hoje seria um teste também muito bom para o Douglas, para ver que vai ter que marcar o Salah. Salah é um jogador muito habilidoso que cai ali para a região do lado de campo. Então o Ancelotti é um treinador bem sábio em relação a isso. Vamos para mais notícia. O Flamengo pode negociar atletas valorizados durante a Copa do Mundo. Vamos ver quais são os jogadores. O Léo Pereira foi compensado. O Carrascal e o Prato, que acho que tem mercado para sair. Acho que são jogadores que não são jogadores permanentes no Flamengo, jogadores que estão querendo se firmar no Flamengo, estão chegando a proposta por tanto Carrascal quanto Prata. Acho que o Flamengo aceita negociá-los. Isso aí vai ter que ver como for a Copa do Mundo deles. Léo Pereira é outro que está chamando a atenção, mas o Léo Pereira já tem um nome de como fala, já tem um nome, já tá no Flamengo há bastante tempo, então acho muito difícil que ele saia. Gonçalo Prata e Carrascal jogadores que acho que
não se firmam, você não vê o Prata titular fixo, nem o Carrascal. O Carrascal vem uma série de expulsões, então para mim pode-se negociá-lo. Porém, na matéria diz aqui que o Leonardo Jardim não quer perder os titulares. Como o Flamengo, ali pela ala direita, está buscando o Luiz Henrique, eu creio que o Prata e Carrascal, eu vejo essas duas opções como jogadores negociados. Já o Léo Pereira, acho que não, o Flamengo não vai negociar. Entre outros nomes aí, a Arrascaeta, Fael, que estão na seleção, dificilmente o Flamengo deve negociar esses jogadores. Acho que Fael já está no Flamengo um bom tempo, já conseguiu se adaptar ao Flamengo. Então, vai depender da oferta também, né? Falar que não quer negociar, mas quando tem bastante dinheiro, tudo balança, tudo se torna negociável. Vamos para mais notícia aqui do Bola VIP. Caio Henrique perde força no Flamengo com a chegada de Felipe Luiz no Mônaco. O treinador do Mônaco admite que o lateral deve ampliar espaço do, o novo treinador do Mônaco é admirador do lateral e deve ampliar espaço do brasileiro na próxima temporada. Então, Felipe Luiz vai chegar ao seu trabalho lá. Eu acho que Caio Henrique nunca foi um nome forte do Flamengo. Senão o Flamengo já teria contratado. O Flamengo já tem Ayrton Lucas, tem o Alexandre. Eu acho que tinha que testar mais um pouquinho o Johnny, abrir espaço para ele aos poucos se adaptando, pegar jogos mais tranquilo e ir adaptando. Acho que o Flamengo precisa lançar um novo jovem, já que o Alexandre pode apresentar no final do ano. Ayrton Lucas está nesse negócio, e caso seja negociado com o Santos Mendes, tem que sair do Flamengo. O Flamengo aí tem que ir no mercado rápido contratar. Mas porém, eu ia testando o jovem Johnny ali. Acho que é um lateral que ganhando confiança pode evoluir. Então, vamos esperar para ver. Nesse mercado da bola agora, muitos nomes sendo falados. Quem sabe Douglas, que está na seleção brasileira, seja uma opção para o Flamengo. Também no mercado europeu, lembrando que Matheus Vina está emprestado ao River Plate. Se tivesse um bom ano lá com o River Plate, também é uma opção de retornar ao Flamengo e ter na lateral esquerda. Mais notícia: Carrascal aposta na Copa do Mundo para buscar retorno ao futebol europeu. O meio colombiano concentra atenções no Mundial e vê o torneio como uma oportunidade de valorização no mercado internacional. É um grande nome que o Flamengo pode conseguir muito dinheiro com ele. Se a Colômbia, que sempre faz boas Copas do Mundo, ir longe e ele conseguir seu destaque ali, já que o James Rodrigues já está velho e deve acho que nem ser sido convocado, Carrascal ganhar o espaço dele pode muito bem ser uma venda milionária de 40 milhões de euros, 30 milhões de euros para o futebol europeu, ou recuperar os 25 milhões investidos no Samuel Lino. Então o Flamengo pode fazer uma negociação em tanto no Carrascal, dependendo como for a Copa do Mundo. É um jogador a qual vem com críticas por causa das expulsões, mas é um jogador muito bom e tanto espiado, jogando bom futebol. Com certeza chama o futebol europeu, chama muito. Ele ainda é um jogador novo, então pode ser uma negociação tanto o Flamengo conseguir vender. Mais um nome que esse também não conheço, mas que é o assunto da matéria. Alvo do Flamengo, Nelson de Souza entra na mira do River Plate. Meio-campista colombiano está de saída do futebol espanhol, atraindo alguns interessados em seu futebol, incluindo o Flamengo. Eu acho que esses nomes assim, o Flamengo conseguir trazer para empréstimo ou final o contrato, só botar um salário, eu creio que é uma opção válida. Você vem, traz, testa,
dando certo, ser dispensa do Flamengo. Mas tem que ver, tem que estudar, você não pode também encher o elenco do Flamengo com muitos jogadores, ao qual o Flamengo tem um grupo muito cheio e não consegue render. Aí tem que ter jogadores exatos, abrindo espaço para a categoria de base, como lançou o Everton Araújo, tem o Wallace sendo formado, outro nome que é uma peça de negociação. Você vai ter que abrir mais outros espaços para outros jogadores e ir aparecendo aos poucos. Vamos para outra notícia: o Flamengo não coloca a lateral esquerda como prioridade na janela. O Flamengo trata com cautela quais serão os reforços para a próxima janela de transferência. Lateral esquerdo, o que eu falei, é uma oportunidade que você ir aos poucos lançando o lateral esquerdo Johnny. Acho que seria uma peça a qual o Flamengo deveria ir aos poucos colocando para jogar. Outra notícia: o Flamengo vai gastar 90 milhões em contratações. O planejamento financeiro carioca está alinhado para reforço no seu elenco. Eu creio que tenta ser um grande nome, e a posição que eu acho que tem que investir ali na ala direita ali Luiz Henrique seria o grande nome. Acho que tem o Samuel Lino, que é um jogador rápido, habilidoso, e teria que ter outro que tem o Prato, só que o Prato não consegue se firmar. Então tem que trazer outro jogador. Mais uma notícia: o Flamengo não decide com contratação de Jales Rios, meio-campista Palmeiras segue na mira do Mengão. O diretor José Porto comanda a negociação com o time português. Esse tem base rubro-negra. Acho que, por mim, pode sim ser ir atrás dele. É um cara que joga um volante, como ala direita, lateral direito, quando necessita também. Então acho que é um jogador que encaixa muito bem com a possível saída do Everton Ribeiro, Everton Araújo, que eu acho que é a peça de negociação que o Flamengo tem. Jorginho com a idade avançada, Saúl com a idade avançada, De La Cruz, que esse problema clínico no joelho, acho que o treinador está colocando ele um pouquinho mais avançado com camisa 10. Então abre espaço sim para ele tendo pulgar ali. Então é um jogador que acho que para mim vale a pena correr atrás. Outra notícia: Pulgar, Cebolinha, Luiz Araújo e Ayrton Lucas estão no radar do Santos. O Flamengo vê rival de olho no quarteto do elenco do Leonardo Jardim, enquanto José Porto alivia a mudança no elenco durante a pausa. Cebolinha falou que vai sair. Luiz Araújo não consegue se firmar no Flamengo. Tem a oportunidade, é um cara apaixonado, muito coração rubro-negro, mas não consegue ter uma sequência de jogo assim. Fala, pô, Luiz Araújo é o cara, é o talismã, sai do banco e resolve o jogo, mas ele vive altos e baixos. Então, dependendo do que o Flamengo busca, os reforços, ele cada vez vai perder mais espaço, na minha visão, mas posso estar enganado. O Gal, eu acho difícil sair, acho que está bem incorporado com o jeito do Flamengo de ser. Ayrton Lucas, para mim, é um jogador imprevisível. Às vezes ele está em alta, às vezes ele muda muito. Aí depende muito do que vai acontecer. Se ele sair agora, também tem que ir atrás de um lateral com mais renome. Se não, vai lançando o jovem ali, Johnny, vendo que ele consegue se firmar ou não no Flamengo. Carrascal, Cebolinha, Luiz Araújo e o Wallace pode deixar o Flamengo. O título do Flamengo evita prejuízo com o meio colombiano, mas os jogadores é um dos negociáveis no mercado da bola. Cebolinha falou que fica. Luiz Araújo é uma icônica, encaixa muito time do futebol brasileiro, mas no Flamengo não está encaixando. O Wallace teve indicação para Cantino, achei que seria uma boa, mas acabou não dando certo. Mas para mim tem que conseguir com ele uns 10 a 15 milhões de euros
Acho que é uma boa negociação com o Alisson, um jogador novo, com potencial. O Carrascal depende muito do que vai acontecer na Copa. Acho que vai ser uma boa Copa do Mundo. Ele pode ser vendido. Flamengo dispara na frente dos rivais com bônus da Copa. A FIFA informou que distribuirá 250 milhões de dólares aos clubes participantes do programa durante a Copa. É isso aí, o Flamengo vai ganhar um dinheiro, mas esse dinheiro vão ter cautela, o Flamengo não pode sair gastando a todo momento. Felipe Luiz prioriza mercado brasileiro para reforçar o Mônaco. A diretoria rubro-negra vem atuando no mercado e vê seus jogadores se tornarem alvo e liga o alerta. Carrascal é um nome que agradou muito Felipe Luiz, Prata é outro nome que agradou Felipe Luiz quando ele esteve no Flamengo. Pode ser dois jogadores que podem ir para o Mônaco, jogadores no Brasil. Teve outro nome, a Samuel Lino, muito difícil ele sair, acho que retornou e está bem. Pedro pode ser uma opção, mas acho que ele não gosta muito do Pedro, um 9 parado, gosta de uma movimentação. O Everton Araújo pode ser um 9, um jogador negociado com o Mônaco. Léo Pereira é um jogador que agrada muito Felipe Luiz. Léo Ortiz também ficou o negócio de ser vendido, pode ser outro nome negociado com o Felipe Luiz. Então tem jogadores sim que encaixam, não sendo brasileiro especificamente, que encaixa muito bem num time que o Felipe Luiz pode montar lá no Mônaco. O S cita Felipe Luiz e Sapatos do Flamengo. Já foi negociado pelo Fla no ano passado e agora vai disputar sua primeira Copa do Mundo, já como titular de Ancelotti. Acho que o West está vivendo seu grande momento, seu grande futebol, então sucesso para ele, só isso. O Flamengo precisa vender jogadores e o Asian deve sair. Necessidade vai ser caixa para colocar o Flamengo na obrigação de vender jogador durante a Copa do Mundo. O Asian é um jogador que não conseguiu espaço, teve seus momentos, se levou muito por um lado artístico, um jogador polêmico, agora está tendo que colocar na cabeça. O futebol é um jogador muito aguerrido, se dá muito pelo clube. De repente, lá onde está o Matheus Gonçalves, ele encontra o futebol. Quem sabe o Matheus Gonçalves consiga convencer o seu dirigente a contratar o Alisson. Eles são muito amigos, acho que seria uma oportunidade em tanto. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Eu tirei o Bola FIP, entre lá, lê a notícia, se informe, tenha a sua opinião. Até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.